Totally Killer é um filme de 2023 dirigido pela Natasha Khan e com roteiro de David Matalon, Sacha Perraver e John D'Angelo. O filme que resolve misturar diversos gêneros, como por exemplo o filme slasher e também a viagem no tempo, chegou para nos mostrar que dá para fazer uma farofa bem legal com esses dois gêneros. O filme está sendo bem aclamado aí pelo público em geral, mas será que é tudo isso mesmo? Hoje nós vamos descobrir, porque eu vou fazer uma rápida recapitulação ali e também falar um pouco mais sobre o filme, né? Mas antes, não esqueçam de deixar o like nesse vídeo, senão o assassino do 16 facadas vai atrás de você. É isso, sem mais enrolação, vamos ao que interessa, vamos ao conteúdo do vídeo. Bom, vou fazer esse vídeo num formato um pouco diferente, porque eu tô meio que na correria aqui, não deu tempo de eu fazer um roteiro ali bonitinho e tudo mais. Então eu vou comentar algumas cenas do filme e vou falar o que eu achei, vou falando, né, vou dando minha crítica aí ao que eu achei desse longa aí, né. Bom, então logo no começo a gente tem aquela cena em que... aquela cena típica para mostrar como a personagem principal ali, né, a Jamie Hughes, interpretada pela Kiernan Shipka, é uma pessoa ali que não gosta da... não é que não gosta, mas ela tá naquela fase adolescente rebelde lá, que não quer saber da mãe, a mãe é super protetora, porque passou por uma coisa horrível na infância e tudo mais, até o momento em que a mãe dela morre, porque o assassino das 16 facadas voltou. E aí pra vocês aí que estão meio perdidos aí na trama aí, não lembra muito bem e tudo mais, qual que é a brisa? A brisa é que teve umas 3 assassinatos há 35 anos no passado aí, em que 3 garotas ali do ciclo de amizade da Pen Hughes, né, que é a mãe da Jamie. Então, teve 3 assassinatos no núcleo dela, e aí ela ficou meio que traumatizada por causa disso e tudo mais, e aí ela cresce meio que sabendo autodefesa, ensinando a filha e tudo mais, bem naquela vibe ali da Jamie Lee Curtis ali no Halloween de 2018, tá ligado? É bem nessa vibe aí. Beleza. Aí o assassino volta, acaba matando ela. Só que ele também vai atrás da Pen. Porém, a Pen acaba entrando naquela máquina do tempo criada pela Melly e vai pro passado ali, antes do primeiro assassinato. E aí ela tenta correr ali atrás de tentar resolver isso, de não deixar com que esses assassinatos aconteçam. E isso é uma coisa bem interessante, já no momento em que a Jamie chega nesse ano aí, a gente percebe a diferença de ano, né, realmente, porque é 35 anos no passado, e aí tem todo um lance ali. A Jamie, ela percebe que a mãe dela, a Pen, e as amigas dela são completamente escrotas ali, que já é uma coisa bem interessante, porque quebra meio que aquele estereótipo de viagem no tempo, em que você conhece seus pais são pessoas do bem, são pessoas legais e tudo mais, né, tipo De Volta pro Futuro, que os personagens ali, os pais são pessoas bacanudas, né. No caso aqui da Jamie, os pais dela acabam meio que sendo o bife, sabe, do De Volta pro Futuro, eles são os bullers, eles são os valentões ali e tudo mais, tá ligado? E aí tem todo aquele lance de mostrar, né, como as coisas eram muito escrotas nos anos 80, tipo, ela fala, né, que tipo, a Pen e as outras meninas ali, elas acabam com a moral de outras garotas, o que não é certo, a Jamie fala isso, e isso também faz bem uma crítica aos filmes do John Hughes, né, que é aqueles filmes lá do O Clube dos Cinco, Gatinhas e Gatões e tudo mais, né? Que eram filmes ali que pra época, né? Pô, show de bola, filme bem legal, bem interessante ali. É um filme clássico, só que tem bastante coisa problemática, tem bastante coisa ali que hoje já não cabe mais, sabe? Então tem essa crítica bem interessante também, essa crítica bacanuda. E aí o filme ele vai se desenrolar a partir disso. Ela vai tentar salvar as pessoas ali, ela acaba não conseguindo salvar a primeira garota, né? Que é a Tiffany. A Tiffany acaba morrendo, só que ela morre de um jeito diferente, e isso entra outro aspecto que eu achei bem interessante também, que é como a viagem no tempo é abordada nesse filme, porque é sempre um desafio falar sobre viagem no tempo, você não sabe qual jeito você vai utilizar para falar sobre isso, se as coisas não vão mudar e vai criar nova linha paralela, ou se as coisas vão mudar no futuro e tudo mais, né? E aqui a gente tem uma coisa bem interessante mesmo, que a gente tem, além do passado, a gente tem o futuro sendo representado. O futuro ali com a Amélia tentando consertar a máquina do tempo que o assassino quebrou, né? Então a gente vai vendo que as coisas vão mudando no futuro também. Por exemplo, a Jamie acabou mudando o passado, e aí a Tiffany, ela não morre mais na garagem, em si, morre no quarto. E aí no futuro, aquele personagem do Dubosage, que é aquele cara que faz o podcast de True Crime sobre esse caso, acaba tendo uma memória de que ela não morreu lá na garagem, e sim morreu no colchão ali, na cama dos pais dela, né? Então ele tem meio que aquele efeito Mandela, né? Eles comentam sobre isso, a Amélia fala pra ele que era um efeito Mandela que tornou, né, essa parada desse jeito, porque ele achou que ela tinha morrido na garagem, mas na verdade ela morreu no colchão, então foi o efeito Mandela, todo mundo achou que era e tudo mais, né? Então é um jeito
bem interessante de retratar a viagem no tempo. É como o Loki tá fazendo agora também, a série do Loki. Então é um jeito que eu achei bem interessante. Bom, depois de não conseguir, né, salvar a Tiffany, um pouco no passado também, um pouco antes, né, a Jamie acabou tendo que recrutar a mãe da Amelia, né, que é a Lauren, né. Então ela recrutou a Lauren para criar a máquina do tempo, porque a criação da máquina do tempo era da Lauren, né. Ela tinha escrito no caderno que ela ia construir a máquina do tempo e tudo mais, só que ela acabou desistindo por algum motivo. Então ela recruta a garota para ajudar ela a fazer a máquina do tempo, né? E aí ela não conseguiu salvar. A Lauren vai tentar reconstruir a máquina do tempo, enquanto a Jamie tá tentando salvar o resto da rapaziada. E aí o próximo assassinato seria o da Marisa na cabana dos pais dela. E aí eles chegam nessa cabana aí, mesmo a contragosto da Jamie e tudo mais. Só que por ela ter mudado o passado, quem morre dessa vez é a Heather, que deveria morrer só 2 dias depois. Então a gente vai vendo que ela vai mudando o passado, ela vai transformando o passado em outras coisas. Eu acho isso bem interessante, porque se fosse seguir a mesma linha cronológica, seria muito fácil dela acabar quebrando isso e tudo mais, né? Lógico que tá sendo difícil, porque eles dão uma surra no assassino, mas mesmo assim eles acabam perdendo, né? O assassino consegue fugir e tudo mais, né? Bom, mas paralelo a tudo isso que eu tô falando, a gente vai sendo permeado por alguns momentos bem chaves e bem interessantes, como por exemplo o fato da Penny ali tá se tornando uma pessoa um pouco melhor. Tipo, ela não tá se tornando uma pessoa 100% melhor, mas ela tá no caminho para se transformar numa pessoa melhor, porque realmente aquele grupo de amigas são muito escrotos, aquele grupo ali de amigos são pessoas bem escrotas, né? A gente vê como nos anos 80 ali o bullying era praticamente liberado, ninguém fazia nada, as pessoas sofriam bullying e tava tudo certo, tá ligado? Então é bem prejudicial isso mesmo, e a gente vai vendo como eles vão melhorando, como eles vão mudando por conta de um assassino, porque, pô, tem um assassino agora, eles não podem mais ser babaca, eles têm que ser mais centrado, mais suave, né? E outra coisa também é que a gente tem o policial, né? A gente tem o personagem policial, porque esse filme é um filme slasher, então ele vai ter os clichês dos filmes slashers, porque tem que ter, né? Então a gente tem aquele policial lá, interpretado pelo Randall Park, né, que é o Dennis Lin. Pô, que personagem burro, né? A menina Penny ali, a Jamie, ela acaba conseguindo pegar o DNA do assassino e entrega pra ele. Só que ele fala, pô, você quer que eu faça o quê com esse DNA? E ela fala, pô, joga no banco de dados mundial aí pra achar quem que é esse cara. E aí ele, pô, eu não vou fazer isso, não tem isso. Eu não sei se na década de 80 já tinha essa parada com DNA. Porque se não tiver, pô, como que as pessoas descobriram quem era o assassino? Não tem como, pô. Como você vai descobrir o DNA ali e tudo mais? Então ele é um personagem ali, ele é aquele policial burro, sabe? Ele fala, na cidade nunca teve assassinato, por que agora vai ter? E aí começa a acontecer e ele fica meio que perdidão, sabe? E aí a gente vê também no futuro, né? Porque esse filme, ele tem toda essa parada de mostrar que, tipo assim, os personagens lá, os filhos dos personagens que tem do passado, eles meio que seguem a carreira dos pais dele. Então, por exemplo, a filha dele, né? A Kara acaba também se transformando na policial ali, na xerife no futuro. Inclusive é algo que a Jamie fala, né? Que o pai dela não conseguiu achar o assassino 35 anos no passado e ela tem que achar o assassino agora, né? Tipo assim, a gente não tem um desenvolvimento tão bom dessas personagens assim, né? Mas show de bola, né? Um filme slasher também não dá pra desenvolver todo mundo porque é filme slasher, né? Dá pra relevar. Então eles armam uma arapuca porque a Jamie fala que a próxima a morrer vai ser a Marisa, então eles vão armar uma arapuca pra tentar pegar ali o assassino, já que a polícia é muito burra, né? E aí eles conseguem armar essa arapuca, eles conseguem matar o assassino era o Doug. E aí o filme todo se explica, né? Tipo, ele se explica, eles ficam pensando, pô, por que será que o Doug matou geral? Coitado do Doug. E aí a Jamie consegue ver ali no colarzinho que ele tinha um bagulhozinho, uma foto de uma garota lá, que elas chamavam de algum nome pejorativo essa garota, né? E aí eles começam a lembrar que, tipo assim, elas meio que forçaram a garota a beber demais e a sair com o carro, sabe? Então, tipo, elas ficaram fazendo várias perguntas inapropriadas pra garota, fingiram que era amiga dela, ela bebeu muito e saiu de carro e aí acabou morrendo ali num acidente de carro, né? E aí ele meio que tá em busca dessa vingança por terem matado a namorada dele e aí tudo mais, né? E aí a gente tem, pô, a gente fica, caramba, mano, então devia ter deixado, pô, porque olha essas pessoas aí, como são escrotas, tá ligado? E aí, beleza, show de bola. Porém, a Penny, ela não tava nesse grupo de amigas aí. Ela tinha brigado com a Tiffany e ela ficou fora. Então a gente vê que essa personagem, ela é escrota, mas nem tanto, porque a gente vê também que ela é uma nerd, ela gosta de Robocop, ela gosta desse tipo de filme, então ela também é uma nerdzinha, sabe? Só que ela tem que
transparecer que ela não é, pra ela ser popular e tudo mais, toda aquela pressão que tinha nos anos 80, nos anos 90. Eu digo que tinha porque é o que eu vejo em filme, né? Não sei se na vida real era assim, né? Pô, não vou saber. Mas nos Estados Unidos lá parecia ser, né? Porque a rapaziada lá é meio escrota, né? Bom, aí a gente chega aqui já no ápice do filme, em que nós vemos que tem um segundo assassino. Pô, cara, que isso? É Pânico? Não, o segundo assassino, na verdade, não é um assassino que está junto com o Doug. O segundo assassino, mais pra frente, ele se revela sendo o do Bossage, que é aquele cara que tem um podcast de true crime sobre o ocorrido. E aí ele explica que ele matou a Penny no futuro porque as pessoas estavam perdendo o interesse no podcast dele e tudo mais. Afinal de contas, ali foi 3 crimes que aconteceram há 35 anos atrás, então as pessoas não estavam com tanto interesse, não era um assassino em série ali, matou 3 pessoas. E aí ele meio que fica assim, pá, e aí ele resolve voltar pra matar as pessoas ali pra fazer uma continuação depois e ganhar dinheiros, né? Que é algo que eu acho bem interessante, porque quem lembra da série Scream da MTV aí, vai lembrar que tinha um personagem do Noah e todo mundo teorizava de que ele faria a mesma coisa, de que ele se tornaria um dos assassinos ali pra continuar aquilo, porque ele era uma pessoa meio isolada, meio deslocada do resto do grupo, e aí quando começa a acontecer isso, ele meio que entra pro grupo ali, ele é a pessoa ali que é um inteligente, tipo o papel do Range, né? E aí ele iria querer ficar perto dessas pessoas pra sempre, e por conta disso ele iria, né, se transformar no assassino. Mas enfim, né? É um bagulho que eu achei interessante ali, uma motivação que eu achei interessante, o dinheiro é motivação, né? A fama é uma motivação do cara, e a gente tem aquela cena final que é um pouco parecida com De Volta pro Futuro, que é aquela urgência de você conseguir voltar para seu tempo real, sabe? Porque no De Volta pro Futuro a gente vai ter um raio que vai cair num momento específico, então tem que ser aquele momento, é tudo ou nada, enquanto aqui nesse filme é a bateria do celular. Ela tem, tipo, até aquele horário para fazer isso, senão o celular ia descarregar e aí ela não ia conseguir mais voltar no tempo, né? Voltar pro tempo dela atual, né? E aí eles usam um brinquedo lá que foi desenvolvido, que é um brinquedo maluco lá, que gira muito, que, pô, maluquice, faz vomitar e tudo mais. E a gente tem uma coisa que é bem interessante, que é uma última batalha nesse brinquedo aí, que é uma batalha bem interessante ali, que é entre a Penny e a Jamie, e também esse assassino aí, o do 16 facadas aí, esse assassino Babyface, sei lá como que é o nome desse assassino, eu não lembro agora, né? A Jamie acaba conseguindo tirar a Penny daquele brinquedo, e aí ela luta com aquele assassino ali, e ela termina vencendo ele e conseguindo voltar para o presente, né? E é bem interessante isso, porque as coisas mudaram muito, sabe? Porque era pra Penny e pro Blake, que é o pai dela, ficarem juntos depois de muito tempo, depois que eles voltarem da faculdade e tudo mais. Só que eles ficam juntos já na época da escola. Então, eles têm um filho a mais. Então, eles têm um filho mais velho do que a Jamie ali, que é o Jamie. E no final das contas, a Jamie, ela não se chama mais Jamie, ela se chama Charlotte, ela chama Kaylote, alguma coisa assim, né? We're both named Jamie? Paulette, honey, can you help your brother set the table? Então, a gente vê como as coisas mudaram realmente, tudo mudou. O Randy, ele é o diretor da escola, não é o Doug era o diretor da escola, não é mais ele, porque ele morreu, ele era o assassino e tudo mais. E aí o Randy acaba se transformando no diretor da escola e tudo mais. Então as coisas vão mudando ali, e o final do filme ele mostra essas mudanças que são bem interessantes. Até a personagem da Lauren também é uma personagem que muda bastante, porque no futuro real, era uma personagem ali que trabalhava com alguma coisa ali, que era uma personagem meio infeliz, que não estava tão satisfeita com o trabalho dela, estava trabalhando na noite do Halloween e tudo mais. E aqui nesse futuro ela é uma personagem ali muito inteligente, ela é bioquímica e ela é das boas, e ela é maravilhosa, pica ali e tudo mais, né? Então as coisas mudaram pra melhor ali. E o do Bossage, ele não morreu na vida real, nessa linha do tempo, ele não morreu, né? Porque ele morreu no passado, mas ele não morreu nessa linha do tempo, que foi construída depois que a Jamie conseguiu parar os assassinados ali e tudo mais. E aí ele meio que ficou traumatizado por causa que o assassino matou o pai dele na televisão. O assassino, que no caso era ele, deu uma facada na cabeça do pai dele em plena televisão. E aí ele ficou meio traumatizado e ele foi virar monge. Só que a Lauren continua meio que monitorando ele, porque não sabe, vai que ele se transforma num assassino de novo, né? Bom, é um filme que eu acho uma galhofa. É galhofa, é farofa. É um filme que eu acho galhofa, farofinha. É tipo aquele filme Freak, é tipo aquele filme A Morte Te Dá Parabéns, né? Bem nessa vibe, é um slasher que também tem uma viagem no tempo bacanuda. É um filme que eu gostei demais, assim, é um filme que eu achei bem interessante. Ele tem ótimas referências, ótimas piadas, ótimas coisas ali, achei bem interessante, né?
Não esqueçam de comentar o que vocês acharam desse vídeo aí. Deixa nos comentários pra gente trocar essa ideia. Se você gostou das referências, se você não gostou, o que você gostou e o que você não gostou. Deixa aí nos comentários pra gente trocar essa ideia. Eu acho que a única coisa ali que eu não gostei muito foi que eu acho que poderia ter tido um desenvolvimento um pouco maior de alguns personagens, porque você meio que fica... meio que desconexo de alguns personagens, sabe? Alguns personagens não aparecem tanto e no final eles são mais importantes e aí você meio que fica, tá, mas show de bola, né? É um filme bem divertido aí pra matar o tempo, né? Não esqueçam também de deixar o like aqui nesse vídeo que ajuda demais o canal a crescer e ficar gigante, sem contar que o YouTube entende que esse conteúdo é bacana e recomenda para muito mais pessoas. Também se inscrevam no canal para não perder os futuros vídeos, inclusive verifiquem os outros vídeos do canal que tem bastante coisa legal. Não esqueçam de comentar dicas e sugestões e compartilhar também com quem é fã de filmes slashers e fã de filme de viagem no tempo, né? É isso, muito obrigado e até o próximo filme.